Os fundos imobiliários voltaram com tudo, estão sendo bastante comentados. Por isso que no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês o que eu acho dos fundos imobiliários. E a gente vai abordar algumas informações importantes, por exemplo, como identificar um fundo imobiliário, se vale a pena ou não comprar, em quais situações os fundos imobiliários são interessantes e as principais características desse investimento. E para você que caiu de paraquedas aqui e não sabe o que é um fundo imobiliário, ou a abreviação que é FII, é basicamente um fundo de investimento que investe no setor imobiliário. E a gente pode dividir todos os fundos imobiliários em dois tipos, os de tijolos e papéis. Tijolo quer dizer que o fundo imobiliário investe diretamente na compra de imóveis, seja ele tais galpões logísticos, casas, prédios, shoppings, tem uma diversidade. E por outro lado, os fundos de papéis, eles compram investimentos atrelados a imóveis, mas nesse caso são papéis. É como se você comprasse o contrato de financiamento de algum desses imóveis. E é muito comum a gente conseguir isso através dos CRIs e CRAs. Outros tipos de investimentos que eu não vou aprofundar aqui, mas é assim que o fundo imobiliário consegue comprar papéis de imóvel. E qual que é a maior vantagem de um fundo imobiliário? São os dividendos. Qualquer fundo imobiliário, ele é obrigado a pagar dividendos, no mínimo, a cada 6 meses. Mas na prática, eles pagam mensalmente. E no momento que eu gravo esse vídeo para vocês, os dividendos, tanto dos fundos imobiliários quanto das ações, que também existem os dividendos, eles são isentos de imposto. E a gente sabe que a gente vive no Brasil e isso pode mudar a qualquer momento. Então, em todos os vídeos que eu falo de que tenha dividendos, eu comento que atualmente ainda tem isenção. Até porque se a gente vai um pouquinho mais longe, na Bolsa Americana, nos Estados Unidos, todos os dividendos já são taxados. Então isso pode acontecer em algum momento no Brasil, mas atualmente dividendos não são taxados aqui e o fato da gente receber isso mensalmente nos fundos imobiliários é uma grande vantagem. Vou abrir um parênteses aqui. Eu desconheço ações que pagam dividendos mensais. Então, por mais que nas ações nós também temos dividendos, é mais comum as empresas terem períodos específicos que pagam esses dividendos. E como que se descobre isso? Entrando no RI da empresa lá, você vai saber qual que é o histórico de dividendos. E em alguns casos, alguns relatórios, eles dão também alguma previsão se vão pagar dividendos ou não, qual mês ali. Então tem que aprofundar. Fechando parênteses e voltando no fundo imobiliário, essa característica de pagar mensalmente os dividendos é o que torna os FIs tão interessantes. E no finalzinho desse vídeo, eu vou mostrar para vocês a playlist que a gente tem de fundos imobiliários. Eu explico como que a gente verifica quais fundos imobiliários estão pagando mais dividendos e como que a gente vê se esses dividendos estão maior que a taxa Selic. Se você também não conhece esse termo taxa Selic, é a nossa referência da renda fixa. Então o interessante é você encontrar um fundo imobiliário que pague mais que a renda fixa. Mas não pula esse vídeo não, que ainda vai vir muita informação aqui para vocês. Eu garanto que nenhum outro canal ou influencer falam desses temas que eu vou falar aqui agora. Fundo imobiliário, além dos dividendos, você tem que olhar a cotação, porque eles fazem parte dos investimentos de renda variável. Isso significa que quando você comprar um fundo, vamos supor que você comprou a R$ 10, a única certeza que você tem é que essa cota de R$ 10 ela vai oscilar para mais ou para menos. Então, o que é interessante é que, além dos dividendos serem maior que a Selic, que essa oscilação seja zero ou positiva. Vamos colocar em números para facilitar? Vou arredondar que a Selic hoje está em 10%. E a gente consegue encontrar alguns fundos imobiliários que estão pagando mais do que 12%. Então, um fundo pagando 12% com a Selic a 10%, excelente, está com 2% a mais que a taxa Selic. Mas se a gente olha a cota de um fundo específico e ele desvalorizou 5%, então quer dizer que você recebeu 12% de dividendos, menos 5% da cotação que variou, final das contas, o líquido ficou em 7%. Então, você está abaixo da Selic e isso é muito ruim, porque a Selic ela é referência. Então, eu gosto de falar que é o arroz com feijão. Se você não quer fazer nenhum estudo, não quer ter dor de cabeça, o mínimo exigido é a Selic. Aí você escolhe o CDB 100% do CDI, que é exatamente a Selic, ou o Tesouro Selic, e os dois você vai estar bem servido. O arroz com feijão, o básico. Então, quando você compra um fundo imobiliário, o que você está buscando é que ele tenha dividendos maior que a Selic e que essa cotação seja positiva. Que pode acontecer também o inverso que eu expliquei. Você comprou um fundo imobiliário a R$ 10, que pagou 12% de dividendos e no final de 6 meses, por exemplo, essa cotação foi para R$ 12. Então, você ganhou 20% na cotação, mais 12% de rendimento. Isso é o que
todo investidor gostaria de ter. E novamente, no final do vídeo eu mostro para vocês a nossa playlist e ali tem um vídeo interessantíssimo, que eu fiz exatamente isso. Peguei o período de tempo de 1 ano e meio, se eu não me engano foi de janeiro de 23 até meados de junho de 2024, e a gente colocou numa coluna os dividendos, numa segunda coluna a variação da cota. Quando nós somamos isso realmente me chocou. Mais de 70% dos fundos imobiliários tiveram a sua variação das cotas e dividendos inferior à taxa Selic desse mesmo período. O que isso significa? Se você não fizer nenhuma pesquisa e escolher aleatoriamente qualquer fundo imobiliário, você tem 70% de chance de ficar abaixo do Selic. Falando de uma forma mais simples, você tem 70% de chance de ficar abaixo do arroz e feijão que eu comentei. Guilherme, então você está querendo me dizer que os fundos imobiliários não são um bom investimento? Não. Fundos imobiliários, ele ainda é uma boa ferramenta, principalmente para aquele investidor que está 100% alocado na renda fixa. Ou seja, aquele investidor que está buscando conhecimento, que ainda não investiu em nada da renda variável e quer começar. Porque os fundos imobiliários, por mais que tenham as suas oscilações, eles oscilam geralmente menos do que as ações. Então, para quem está se desenvolvendo, mudando o seu perfil financeiro, os fundos imobiliários continuam sendo uma ótima opção para começar na renda variável. Então, coloca um valor baixo, 5%, 2% do seu patrimônio, nada maior do que isso. Compra lá 2, 3 fundos imobiliários para você entender como que funciona esse tipo de investimento. E a partir do momento que você se arriscar a ir lá e escolher 3 fundos imobiliários, você já está fazendo uma excelente escola de como escolher os seus primeiros investimentos da renda variável. E é algo muito parecido vai acontecer quando você for para as ações. Então é melhor você começar pequeno e aos poucos e sentindo como é que é a renda variável, do que se jogar e sair comprando direto ações ou até mesmo futuros. Muitas pessoas querem começar com day trade nos futuros e isso é um cemitério de malandro. Então, como eu tinha prometido para vocês, agora eu vou te mostrar os vídeos que eu acho muito relevantes vocês assistirem. Eu vou deixar o link na descrição para facilitar para vocês, mas no canal do Mercado de Trading a gente tem essa playlist de fundos imobiliários. E eu soltei um vídeo faz no máximo 2 semanas aqui, explicando como que a gente faz para mapear os fundos imobiliários que estão pagando mais dividendos. Então, assistindo esse vídeo aqui, você já vai ter a receita para descobrir como encontrar esses fundos imobiliários. O outro vídeo que é muito relevante, e inclusive eu fico até impressionado de como nós temos poucas visualizações, mas ele dá essa informação que é poderosíssima. Esse de baixo aqui, ó, será que compensa comprar fundos imobiliários? Ele demonstra como que 70% dos fundos imobiliários pagam menos que a Selic. E por último, outro vídeo que eu também acho interessante vocês olharem é esse aqui de quem ganhou a batalha de 2023. Eu com certeza vou fazer esse aqui de 2024 também. Vamos esperar o ano fechar aqui, porque ele dá uma boa impressão de como que funcionam os diversos tipos de instrumentos financeiros, desde a renda fixa até o mais arriscado da renda variável. Para facilitar, eu vou deixar o link da playlist desses 3 vídeos que eu recomendo para vocês aqui nesse vídeo. Eu espero que tenha tirado todas as dúvidas de fundos imobiliários de vocês. Qualquer coisa, deixa aqui na descrição os comentários, eu respondo 100% deles. Espero te ver numa próxima, deixa aquele like, nos ajuda bastante e até mais.